Olá aos nossos amigos e telespectadores da Connect TV Algarve e também Connect TV Brasil. Estamos com mais um Pessoas do Algarve iniciando neste momento, hoje, diretamente aqui dos nossos estúdios da Connect TV em Faro. Estou aqui com Helder Martins, ele é presidente ele é presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve. Me dá Olá. O prazer dessa presença aqui. Seja muito bem-vindo, seu Helder. Prazer é nosso, obrigado. Eu não vou chamar de seu, não, porque a gente tem a mesma idade. Exatamente. Helder, primeiro e antes de mais nada, obrigado desse bate-papo aqui, dessa presença. E eu quero começar, vou começar do final, né? Voltamos a ter turismo no Algarve em grande escala, iniciando a época, né, da alta temporada. Os negócios estão indo bem, a gente já sente um otimismo nas empresas, a gente sente otimismo na população. Fala um pouquinho, é o que eu falei, é do final para o início. Exatamente. Mas talvez essa animação que está deixando todas as pessoas felizes, já vê a população feliz mesmo de receber o turista, né? Olha, muito obrigado pelo convite, da nossa parte, da AETA também, totalmente disponível, porque quando se fala do Algarve, fala-se da região que nós tanto gostamos, onde investimos, onde trabalhamos, e isso é muito agradável. De facto, hoje a animação voltou. O turismo, como se diz, é a primeira atividade a cair, assim que há uma crise, uma guerra, e a pandemia foi uma guerra terrível. Assim que há sinais de recuperação, as pessoas querem sair de casa, estão desejando sair. O Algarve fez um excelente trabalho em termos, mesmo durante o Covid, o ano passado apareceram alguns turistas nacionais, os portugueses preferem muito o Algarve, são um mercado extremamente importante e nós trabalhamos, mas, como compreendo, nos hotéis com dimensão, trabalhamos pouco. A média de ocupação anual, o ano passado, foi na ordem de 30%, o que é mínimo. Este ano, assim que começámos a ter sinais de recuperação, assim que foi possível sair de casa, assim que as pessoas tiveram a oportunidade de fazer férias, as pessoas estavam desejando fazer férias, se calhar até fizeram alguma poupança durante estes 2 anos que passaram, e o Algarve começou a mexer. O Algarve é visto como um destino seguro em todos os aspectos, também neste aspecto da pandemia, mas em termos de criminalidade, em termos gerais, o Algarve é um destino muito seguro, e isso é um fator hoje muito importante quando se decide onde é que eu vou passar férias com a minha família. É um destino de famílias, tem países que são de facto preferenciais, que escolhem o Algarve preferencialmente, o Reino Unido é o exemplo, tem uma taxa, quando se comparamos os mercados, o Reino Unido está claramente em cima. As proximidades que temos hoje, a existência de um voo à nossa porta, a poucos quilómetros, é fundamental. As pessoas, se puderem fazer um voo para um destino e não tiverem que andar a mudar de avião, sabe-se que hoje os aeroportos estão caóticos e as questões relacionadas com o movimento de passageiros é complicado e, portanto, o Algarve voltou a mexer. Voltou a mexer com uma perspectiva muito animadora para este ano. A discussão aqui é se igualamos ou superamos os números de 2019, que foi o melhor ano turístico de sempre. Da história, né? Exatamente. Portanto, estamos hoje, o Algarve está a cerca de 4%, 5% em cada mês desse período, o que é excelente. Este período que vem agora, daqui para a frente, que é a maior concentração, as reservas estão bem, o preço médio subiu, é evidente que os custos também subiram muito, mas o que é mais importante é nós vermos gente nos hotéis, gente nas praias, gente nos restaurantes, é sinal que a região está viva e recomenda-se, como se costuma dizer. Apesar dessa euforia, desse momento em que o que a gente vê desses números parece que está já superando realmente 2019 e acho que as pessoas tinham, né, estavam se sentindo presas e querem principalmente destinos com natureza, com ar livre, porque configura também a parte da segurança, do distanciamento, tem uma série de fatores bons. Mas agora a gente vai começar a falar não dos problemas, mas das características, como é que foram esses últimos 2 anos para o dono do restaurante, do hotel, que viram
praticamente a zero, principalmente no primeiro ano, praticamente a zero qualquer tipo de movimento. Como é que foi isso? Como é que foi para passar por isso? Olha, na história do turismo, que no Algarve não tem muitos anos, mas temos unidades com 50 anos, unidades com mais, mas digamos que o boom do turismo vem daí para cá, foi de facto a pior experiência que existe. Como disse, as receitas caíram a zero e os custos estavam lá. Porque nós temos contratos, temos funcionários, temos compromissos, temos dívidas ao banco que temos que pagar. Bom, se não houvesse aqui um trabalho que houve, que o Governo decidiu fazer, por exemplo, com as moratórias, se não houvesse moratórias, toda a gente que hoje deve dinheiro ao banco tinha entregue os seus hotéis e os seus restaurantes, que não conseguia pagar, porque isto é uma perspectiva que nós vamos prevendo desenvolver um negócio, vamos recorrer a fundos e esse negócio vai tendo que alimentar esses fundos. Ora, se não há alimentação, o negócio morre. E isso foi uma primeira parte importante. Depois houve aqui perspectivas também em termos dos encargos sociais, da segurança social, dos impostos, de nós termos facilidade. Houve aqui uma possibilidade de nós estendermos. Por exemplo, dou-lhe um exemplo, eu tenho um empréstimo com o banco há 30 anos. E eu, durante este ano ou durante estes 2 anos, eu não consigo faturar e já sei que não vou faturar. O que é que se foi feito? De 30 passou para 32 e, portanto, estes 2 anos foram anos zero nesse aspecto. Mas mesmo assim foi difícil, porque continuámos com um conjunto de encargos, continuávamos a ter que ter as unidades preparadas para voltar a abrir, tínhamos que as manter, aproveitámos, muitos de nós aproveitámos para fazer obras, tínhamos um conjunto de funcionários, aí tivemos algumas reduções, mas continuou a haver alguns impostos. O que é que aconteceu? Aconteceu que todos nós fomos ao fundo do baú buscar aquelas reservas que tínhamos e conseguimos sobreviver. Não todos. Houve muitas empresas que ficaram pelo caminho. Houve empresas que tiveram que fechar e perderam-se muitos postos de trabalho. Agora, isto foi como se estivéssemos numa guerra, vamos ter que ver quais são os pontos onde nós temos que ceder ao inimigo e quais são os pontos onde nós podemos sobreviver. Felizmente, o Algarve saiu forte daí. Houve aqui uma resiliência muito interessante e houve um espírito entre os patrões e os empregados, entre os consumidores, de muita cooperação. E, portanto, nós percebemos, eu sou o patrão, você é empregado, se eu não tiver dinheiro para lhe pagar, eu não consigo. E, portanto, o empregado colaborou dentro do possível. 2020 foi o pior. 2021 já trabalhámos um pouco, mas é evidente que isso não resolveu nenhum problema. 2022 poderá começar a ajudar a resolver problemas. É evidente que depois aparece outro fator, que é a guerra. E com a guerra, ou sem a guerra, mas com a guerra essencialmente, começa o aumento brutal de preços. A energia, o custo da própria mão de obra, quer dizer, tudo subiu, os produtos que nós compramos para confeccionar uma refeição, para limpar uma casa, um quarto, 8,1, se não me engano. Tudo subiu brutalmente. Há coisas, se falarmos, por exemplo, não é o caso da construção, o ferro subiu 100%, o PVC subiu 80%, tudo subiu brutalmente. E nós não conseguimos hoje encaixar essas subidas no preço que o cliente paga. Como é que fazemos? Bom, temos que fazer hoje uma gestão controlando ao máximo os custos de energia, os custos da água, os custos, todos os custos. A grande questão hoje do $1 milhão é como é que eu posso reduzir custos na minha empresa. Paralelamente com isso existe um fator... Qualquer ramo, inclusive. Exatamente, em todos. Mas no turismo existe hoje um trabalho que se está a fazer com o Turismo de Portugal, com a região de turismo, com todas as entidades, que é a sustentabilidade. Nós temos que mostrar que somos um destino sustentável. É evidente que já somos um destino sustentável, mas temos que ser mais sustentáveis. Temos que, com um destino que se diz que tem 300 dias de sol por ano, temos que aproveitar ao máximo a potência do sol para produzir energia e aí reduzimos o custo. É evidente que agora todos ao mesmo tempo estamos a querer pôr painéis solares e pôr autogeração de energia. Depois temos que controlar os custos e o consumo da água. A água é um problema hoje muito importante num destino e o Algarve está numa zona muito próxima da África e tem chovido menos, chove menos e quando chove, chove tudo de um momento para o outro e isso é complicado. Depois, questões como os lixos, questões como outras, vai-nos obrigando a ser um destino cada vez mais com uma etiqueta sustentável e hoje sabemos por estudos que foram feitos que o turista, se puder, prefere um destino sustentável onde saiba que nós estamos a poupar os recursos que o mundo nos dá. Associando uma questão com outra, nós vamos tentando conseguir, sendo certo que hoje podemos dizer que chegaremos ao fim do ano com mais faturação, eventualmente que 2019, mas talvez com menos resultados. Sim. Mas o que é importante é chegarmos vivos, é chegarmos preparados para 2023, que será, na nossa opinião, o grande ano da retoma. Você falou a respeito bastante coisa relacionada ao governo. Você considera, assim,
se tivesse que dar uma nota para o governo português de 0 a 10, qual foi a nota para as ações práticas que o governo português fez para ajudar o empreendedor? A população é uma outra circunstância. Sim. Qual a nota que o senhor daria? Olha, chegaria seguramente entre 7 e 8,5, sem dúvida. O que faltou, então, para chegar a 10? Olha, faltou uma maior proximidade com as empresas e com aquilo que é a realidade das empresas. Houve aqui algumas decisões que foram tomadas. Eu sei que não se pode considerar só as empresas, tem que se considerar outros fatores, mas houve aqui algumas decisões que poderiam ter sido mais objetivas nesse aspecto. E é evidente que há sempre um ideal. Nós tivemos aqui questões que, nomeadamente, comparado com outros países aqui ao lado, eles atuaram de uma forma mais preventiva e mais amiga das empresas nesse aspecto. Nós aqui, eu dou-lhe um exemplo, eu tenho uma pequena empresa, tenho 22 empregados. Eu tinha um apoio para a Segurança Social. O que é que acontecia? Eu pagava e depois recebia. Quer dizer, não faz sentido eu estar a pagar 10 mil e depois receber 5 mil. Porquê é que eu não pago só os 5 mil? E se os meus empregados estão em casa, se os meus empregados não trabalham para mim, porque é que eu tenho que pagar o seguro, porque é que eu tenho que pagar um conjunto de situações de que eles não usufruem? Portanto, houve outros países que foram mais à frente, mas considerando, isso é a opinião das pessoas, na questão da articulação entre o governo e as empresas, a criação de um selo Safe and Clean, nós demonstramos que o meu hotel, todos aqueles aspectos estão considerados, aí foi extremamente importante a articulação. É evidente que as empresas e os trabalhadores levaram muito, isto é uma guerra sem manual de instruções, quer dizer, nunca vivemos isto, nunca tivemos uma situação destas e, portanto, os inputs que foram levados ao Governo foram considerados, alguns talvez com um delay, poderíamos ser mais rápidos, mas sabemos também que o Estado normalmente nunca é rápido, tem que decidir, tem um conjunto de situações, mas eu creio que a nota que é dada por nós e pelos clientes também foi positiva em relação à atuação do Governo. O Algarve, ele é considerado o melhor destino turístico de praia do mundo, tem feito um esforço cada vez maior nos últimos anos, apesar da pandemia, para se reafirmar também como destino fora da época de verão, claro, com atividades culturais, com grandes eventos, grandes shows começam a integrar uma rota cultural aqui para o Algarve. Então tem uma série de coisas que tentam reforçar cada vez mais a importância do turismo para o Algarve. Por outro lado, tem uma grita geral que fala assim, o Algarve não pode ser só turismo, porque não é saudável para uma economia que ela fique presa a um segmento único. Onde é que está o equilíbrio disso? Porque muitas vezes dá uma falsa impressão que o empresário ou que o próprio governo, quando trata dessa maneira, que incentivar uma coisa é negar a outra, e não precisa ser assim. Olha, essa é uma discussão que ao longo de muitos anos se tem com o Algarve. De facto, o turismo foi uma atividade que se instalou no Algarve, mercê das condições especiais que o Algarve tem, e é a atividade que mais cresce. E o turismo não quer dizer que seja o turismo que vai impedir outras atividades de se desenvolver. Se não vejamos, a agricultura é algo que tem sido descoberto nos últimos tempos e que tem muito potencial no Algarve, mas o Algarve tem um problema de falta de água. Neste momento, hoje, vive-se um problema claro de falta de água. E enquanto o Algarve não criar mais umas estruturas, que parece que agora, com um plano especial que o Governo tem, com o apoio da Comunidade Europeia, vai criar, o Algarve não tem água para aquilo que precisa. E, portanto, existem hoje possibilidades de criação de novas áreas, nomeadamente na agricultura, mas é preciso ter água. E hoje não temos. E vai-se viver este ano, concretamente, uma situação dramática como vivemos em 2005. Ou seja, isto é cíclico. Depois, indústrias, o Algarve não tem muitas e não vejo grande facilidade. Hoje, em termos de planeamento, não há espaço onde uma empresa pretende instalar uma grande indústria no Algarve, que ela se instale. Depois, todos nós queremos indústrias não poluentes. Hoje todos queremos isso. E, de facto, está-se a desenvolver, por exemplo, um trabalho agora, houve um evento que se chamou Algarve Tech Hub, de transformar o Algarve num sítio digital, por exemplo, para os nómadas digitais, para isso. Sim. Mas temos um trabalho que penso que, eventualmente, se irá fazer em breve prazo. Nós temos que levar a internet com qualidade também ao interior, porque o Algarve tem uma zona riquíssima, onde o desenvolvimento turístico se fez no litoral, mas tem um interior fantástico. E esse interior, que cria condições de vida para pessoas
como não há em muitos sítios do mundo, na natureza, no contacto com a natureza, com as atividades ainda que existem, com os animais, como disse, conhecendo aquilo que é a essência do Algarve. Hoje um nómada digital não se instala no interior do Algarve se não tiver internet de última geração, o melhor que há. É preciso levar. Sim. Agora, nesse programa, que é o PRR, há uma verba muito significativa para levar às aldeias do Algarve pormenores como carregadores de carros elétricos, como um conjunto. Eu hoje vou visitar o interior, se eu não tiver um carro com autonomia, fico lá. E, portanto, é um trabalho que se está a fazer. Depois, relacionado com o Algarve, há um conjunto. O turismo é uma atividade que depois se multiplica em múltiplas atividades. E nós vemos hoje algumas indústrias pequenas de produção de agroalimentares, de bebidas, de outras questões, que se vão fixando no Algarve e vão alimentando. Repare que há uma dúzia de anos o Algarve tinha 2, 3 marcas de vinho. Hoje tem 200 marcas. Ou 200. seja, no total, não estamos a falar de 200 empresas, mas no total o número de marcas que se comercializam, o vinho A, B, C, é mais de 200. Ontem, concretamente, houve uma feira em Lagoa Wine Show, onde se mostrou o melhor que se faz. E o Algarve hoje está, aliás, esta semana em Bruxelas, a concorrer para um programa que se chama Cidade Europeia do Vinho. Pronto, isto demonstra que hoje, ao longo de poucos anos, o Algarve conseguiu ter vários produtores de vinho que fazem vinho de qualidade. Temos pequena quantidade, mas não é crime, ou seja, é melhor ter pequena quantidade e grande qualidade do que o contrário. Mas isso para dizer que uma atividade que não existia praticamente no Algarve foi possível. E que também está ligado com o sustentável, essa parte do artesanal, valorização do vinho artesanal, da produção de laranja. Hoje há pequenas atividades ligadas, por exemplo, está a falar da laranja, de produção de compota, de produção de doces, que depois alimentam os hotéis. E nós vamos a um hotel e podemos e gostamos de ver produtos regionais que lá estão. E isso é uma atividade complementar. Agora, eu duvido que nos próximos anos, e tenho já a idade suficiente para fazer uma retrospectiva, se consiga mudar, tal como algumas pessoas desejariam, deixar do turismo ser a atividade principal. O turismo continuará a ser a atividade principal. Nem é um crime, né? Não há crime. É a atividade que gera mais emprego, que gera mais retorno. Agora, é possível complementar o turismo com outras atividades. Essas atividades terão que se instalar no terreno e terão que ter condições para isso. E se calhar às vezes faltam essas condições. Esse sim um problema grave que a gente tem ouvido com frequência e que inclusive Portugal e o Algarve têm apelado aos brasileiros, mão de obra. Exatamente. Eu tenho assistido, tenho acompanhado, tenho conversado com empresários, amigos de associações, os autarcas, e a coisa é generalizada. Há uma retomada, foi uma retomada surpreendente para o bem da atividade econômica, da atividade de turismo. Sim, rápido. E simplesmente falta gente para trabalhar. O verão está chegando e muitos hotéis, muitos restaurantes estão preocupados porque eles vão ter uma altíssima demanda e não tem equipe para atender suficientemente bem essas pessoas. E aí eu já vi declarações postas de brasileiros, venham trabalhar, nós precisamos de vocês, tal, para essa mão de obra. Só que aí, conhecendo o lado de lá, eu sei que tem um problema que acaba criando um conflito para daqui a pouco, que é, o Brasil, infelizmente, não produz mão de obra qualificada para turismo, por exemplo, apesar do potencial que existe. Como é que você enxerga o equilíbrio de tudo isso? Vinda de mão de obra não qualificada, sem tempo de prepará-los, porque quem vier para trabalhar agora, ele chega e já começa a trabalhar. Como é que equilibra isso? Esse é um dos problemas mais complicados que temos neste momento sobre a mesa. Ou seja, depois de resolvermos um problema da pandemia, apareceu-nos um problema da guerra e agora aparece-nos este problema. Uma análise, enquadramento disto. O Algarve tem hoje 10 ou 12 ou 15 mil pessoas inscritas no centro de emprego. Portanto, estão desempregadas. Só na área do turismo, penso que são cerca de 6 mil. E nós fizemos recentemente com as autoridades do emprego, com a região de turismo e com as associações empresariais, um projeto piloto, identificámos 20 empresas, as 20 empresas disseram o que é que precisavam e fomos, o Instituto de Emprego foi buscar os seus recursos para ali. Se contratámos 8 pessoas, foi muito. O que é que isto quer dizer? 8? Sim, 8. Isto quer dizer que nós vivemos uma situação de pleno emprego. Essas pessoas estão inscritas, mas não querem trabalhar. Faltam à entrevista, apresentam argumentos que podem apresentar e dizem que só, aliás, não vêm à entrevista, só podem depois das 8 da noite, porque alguns estão a trabalhar numa atividade paralela e, portanto, é uma realidade, temos que viver com ela, não é crime se a prova é que estão a fazê-lo. E, portanto, um país que recebe imigrantes não é crime, é um país desenvolvido.
Nós fomos imigrantes uma vida toda, em vários países. E, portanto, hoje, para 2022, não vamos resolver o problema. Mas estamos hoje convencidos disso. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que unidades hoteleiras ou de restauração fechem uma parte da sua atividade. É lamentável, mas é o que acontece. Já o ano passado aconteceu. Imagina um hotel, tem 2, 3 restaurantes, se calhar vai ter que fechar um. Não consegue ter equipa para fazer esse restaurante. Se calhar tem 100 quartos. É ruim para todo mundo, né? Sim, é ruim para o empresário, sim, é ruim para quem não vai trabalhar, é ruim para o governo que deixa de arrecadar, deixa de receber. É ruim para o turista que deixa Imagina, de ter eu tenho 100 quartos. Imagino que tenho um dia porque tive um grupo e entre outro grupo que tenho 40 ou 50 quartos que mudam. Eu tenho que limpar esses 50 quartos. Se eu não os consigo limpar, eu não os posso alugar. Isto vai acontecer que alguns quartos possam ter que ficar fechados. Bom, fala-se de outras soluções, não existem a possibilidade de você vender um quarto a uma pessoa e não o conseguir fazer. Bom, eu não vou para um quarto onde não for limpa a casa de banho, onde não foi limpa, não funciona. Sim. O que é que a perspectiva estamos a trabalhar 2023? Como é que podemos lá chegar? Podemos lá chegar, existe um protocolo que o governo português assinou com os PALOP sobre a vinda de trabalhadores, ou seja, simplificar. Nós hoje, felizmente, estamos a receber brasileiros e consoante o estado onde os brasileiros estão, assim é a maior ou menor facilidade que eles têm. Okay. Eles têm que passar pelo consulado, há consulados que funcionam, há consulados que não funcionam. Sim. E isto é um problema que já fizemos transmitir ao governo. Depois estamos a trabalhar, por exemplo, com Cabo Verde. Cabo Verde tem uma sazonalidade ao contrário da nossa e, portanto, era possível durante o inverno de lá eles virem para cá e é um problema burocrático também. Eu sei, por exemplo, de um grupo hoteleiro que tinha 30 brasileiros para trazer, pagava-lhe a viagem, a alimentação, a estadia e só não os conseguiu trazer até hoje, e se não trouxe até hoje, se calhar já não traz, porque a burocracia não deixou vir. E havia pessoas que quisessem vir. Diz-me, não tem a formação. Bom, mas primeiro, para nós é importante ter braços. Tem que ter pessoas. Existem serviços, e deixe-me só dizer-lhe que estamos a trabalhar com Marrocos também. Vamos, este mês que vem, vamos a Marrocos para tentar definir as regras para o próximo ano. Okay. E os marroquinos não falam português, e os marroquinos não conhecem isto. Bom, há serviços como serviços de limpeza, serviços de copa, serviços chamados back-office, onde essas pessoas podem trabalhar e, entretanto, vão se integrando. Nós vamos tentar ter este inverno um plano de formação para toda a gente que queira ser formado, empregados e patrões também. Okay. E, portanto, vamos fazer isso com o Instituto de Emprego, vamos fazer isso com entidades privadas, com quem já assinamos protocolos, e não haverá ninguém que possa dizer eu quero ter formação e não posso ter. O brasileiro tem várias vantagens. É simpático, fala português, conhece a nossa língua, os nossos costumes, é meio caminho andado. De todos estes, brasileiro e Cabo Verde são seguramente os melhores que podemos ter. Temos é que resolver estas burocracias para o fazer. Portanto, 2022 corremos o risco de ter clientes e não poder receber. É da vida, é o que acontece. De 2023 queríamos ter esses problemas resolvidos e é nisso que estamos a trabalhar agora intensamente, mas isto é bom sinal. É sinal que de um momento para o outro, como disse, a atividade deu a volta e deu muito rapidamente. E houve pessoas, e também creio que essa é uma justificação, na minha opinião, houve pessoas que durante estes 2 anos deixaram de trabalhar por turnos. Puderam almoçar e jantar com a família e agora não querem voltar a trabalhar por turnos. Por outro lado, o Algarve ainda tem um problema que vinha sendo diminuindo, mas que agora voltou, que é a sazonalidade. Nós trabalhamos muito nestes 6 meses, mas trabalhamos pouco nos outros 6 meses. Pouco para a dimensão do Algarve. Sim. E um trabalhador que vem trabalhar na indústria hoteleira, imagine chegar ao inverno e ter 2 ou 3 meses que tem que ficar em casa, não é apelativo. É evidente que há trabalho noutras áreas, porque o problema do emprego hoje passa-se na construção, passa-se no social, os lares da terceira idade não têm ninguém para trabalhar, passa-se na agricultura, passa-se em todas estas áreas. E no turismo também. No turismo talvez seja aquilo que dá mais nas vistas agora. Mas eu creio que temos de trabalhar para 2023 e 2024, porque este ano, nesse aspecto, não conseguimos resolver o problema. Não dá mais tempo. Não dá. Você, uma coisa importante, até o nosso programa ele é feito para o público português, pessoas do Algarve, mas acaba sendo exibido no Brasil também, sim, e a gente tem muita gente com curiosidade e tal. Um brasileiro que fala, não, eu vou lá para Portugal para atuar, eu vou lavar copo, eu vou fazer as camas, não importa. Há uma real perspectiva de crescimento na carreira? Porque fica uma lenda de que o brasileiro vem para cá e que ele vai ficar a vida inteira fazendo camas. Isso é verdade? Não. Ou tem perspectiva de crescimento? Não, na hotelaria há muita facilidade de crescimento. Eu dou-lhe um exemplo, há um grupo hoteleiro no Algarve, na zona da Albufeira, onde hoje praticamente todos os diretores começaram na recepção.
E um caso concreto que me diz, eu falei hoje de manhã com o diretor de recursos humanos de um grande hotel no Algarve, um dos maiores em termos de imagem, uma cadeia 5 estrelas de topo mundial que se instalou no Algarve, onde o diretor de recursos humanos é brasileiro. Ele falou comigo exatamente sobre esta problemática dos recursos humanos e eu disse, mas você é brasileiro, e o Brasil? E ele diz, nós fomos ao Brasil, estamos com as dificuldades que os outros estão. Portanto, hoje toda a gente pode crescer. Agora, não é crime, que eu também comecei, trabalhei numa agência de viagens, trabalhei num restaurante, não é crime que a pessoa trabalhe. Hoje pagamos muito mais que pagávamos de antes, nestas necessidades que os grupos hoteleiros têm, dão alojamento, no caso de brasileiros, neste momento, é de alguns grupos que pagam a viagem e que dão uma perspectiva de trabalho. Depois de resolvida a questão do visto, é evidente que também dão alojamento, e o que nós gostaríamos, estamos a discutir isso com as autoridades, era que os hotéis pudessem construir, não em cima do mar, mais atrás, habitação para os seus funcionários com condições dignas, porque isso é que fixa pessoas. E eles estão disponíveis para isso. Haja no planeamento essa vontade. Mas ninguém faz camas hoje e ficará a vida toda a fazer camas. As pessoas têm perspectivas de crescimento e têm perspectivas de integração com a maior das facilidades. Nós somos um povo irmão, falamos a mesma língua, somos acolhedores e você veja quantos brasileiros já no Algarve, perfeitamente integrados a trabalhar em todas as áreas. Portanto, eu deixo esse desafio. Quem quiser trabalhar no Algarve, o Algarve tem trabalho em várias atividades. É uma perspectiva, o turismo é uma atividade bonita, da paz, e é uma perspectiva que têm de trabalhar e de crescer. Podem frequentar escolas, podem frequentar cursos de formação em que ao longo de X horas... O turismo pode ser a porta de entrada, exatamente, não exatamente. O final. Ou seja, pode vir e se especializar, fazer o que vai acontecer é assim, eu estou a trabalhar, imagina, a partir de outubro eu tenho menos atividade e eu sou obrigado, as empresas são obrigadas a dar formação. Eu vou fazer uma formação sobre línguas, vou fazer uma formação sobre como é que fazer a cama, vou fazer uma formação como é que trabalho no restaurante e aí eu vou crescendo. E desde que a empresa perceba que eu sou um empregado útil à casa, a empresa tem todo o interesse em fixar esse trabalhador e em potenciar-lhe as condições. Isso é muito importante que a gente falou aqui, justamente para tirar esse mito que não, o português ou as empresas portuguesas só querem o brasileiro para que ele venha fazer os trabalhos, vamos dizer, da base, né? E não é verdade. Não. O brasileiro, ele pode chegar por essa base, porque é onde há mais oferta, exatamente, é natural, mas ele mostrando dedicação, conhecimento, se esforçando e estando pronto para crescer, né? A pessoa tem que querer crescer. Exatamente. Há espaço, e eu tenho visto isso assim, em larga escala aqui. Então, acho que é um recado importante. O Helder, fala um pouquinho da AETA. Né? A gente bateu papo sobre turismo, falamos agora que nós vamos falar da associação. A associação existe para qual finalidade? Evidentemente que toda associação ela atrai as pessoas que têm interesses parecidos e eles debatem, discutem e propõem soluções. Mas para além disso, o que a AETA contribui com os seus associados? Bom, a AETA é uma associação que tem 26 anos de atividade, portanto, antes disso o Algarve tinha uma associação de hotéis de Portugal, mas pela importância do Algarve, acharam na altura os diretores, os empresários da hotelaria que deviam criar a sua própria associação. E foi criada, tem sede em Albufeira, tem um edifício próprio, tem uma estrutura própria de trabalhadores e representa, no fundo, os seus associados que são as empresas da área do turismo. Animação, estamos a falar de casinos, de parques temáticos, alojamento, desde o alojamento local, que pode ter 4 camas, até ao Grupo Pestana, que tem X mil camas, representa isso tudo. E representa nas várias áreas. Por exemplo, estamos a preparar formação para os trabalhadores das nossas empresas associadas e para os nossos associados. Participamos num sem número de organismos, fazemos parte do Conselho Consultivo da Escola de Hotelaria, do Tribunal, da área da saúde, de todas as áreas, porque se queremos ter um organismo abrangente no Algarve, a AETA está lá. Portanto, é a principal associação empresarial, tem cerca de 200 empresas neste momento, representa cerca de metade das camas turísticas do Algarve, precisamente por essa diferença das empresas, e hoje somos instrumento de promoção, não fazemos promoção porque a região de turismo é que tem essa competência, mas nós somos presidente da Assembleia Geral da Região de Turismo, vice-presidente da Associação de Turismo, que trata da promoção externa, portanto digamos que a AETA está um pouco em tudo o que se passa no Algarve. É uma entidade abrangente, de Sagres a Alcotim, Vila Real de Santo António, e portanto temos toda a oferta, não temos sócios só de restauração,
Isso existe uma outra associação que é a AISA, temos sócios que têm hotelaria e restauração, animação e restauração, e portanto é a associação, digamos, vista em termos nacionais, é a principal associação empresarial do Algarve, e cada momento que há, seja ele de que área, a ETA é chamada a participar, e participa. E isso é que dá um pouco de força à ETA. Temos 14 ou 15 gabinetes na nossa sede que estão a ser preenchidos por empresas num sistema de coworking, portanto utilizam os nossos serviços, desde a impressão, a internet, tudo isso, e são empresas de várias áreas. Temos um auditório com 99 lugares onde se faz formação, onde se fazem eventos. Em Albufeira, né? Em Albufeira, onde se fazem eventos, e temos depois salas de formação, onde nós e as empresas o fazem. Portanto, a ETA é isto, é um pouco de tudo, abrange tudo o que tem a ver com Algarve, a ETA está lá e diz presente. E realmente, desde que eu cheguei aqui, vamos dizer que eu estudo, eu conheço o Algarve desde 2014, mas nos últimos 3 anos eu me aprofundei e cheguei só em outubro do último ano aqui. E a ETA, ela é citada praticamente em todas as entrevistas que eu fiz, porque tem essa, além da importância institucional, a participação, né? Sim, sim. Tem sempre vamos dizer, a opinião, a força dos empresários que constituem a ETA envolvidas em quase tudo que acontece no Algarve. Hélder, eu quero finalizar agradecendo mais uma vez e dizendo que acho que esse bate-papo, e isso é uma das coisas que a gente tem a boa pretensão de fazer, que a gente sabe também que o Algarve tem todas essas maravilhas, tem toda essa força empresarial, mas que também ele vamos dizer, tem uma cobertura da mídia de Lisboa menor do que deveria pela importância que tem. Sim. Então, humildemente, a Connect TV Algarve está aqui para isso, através de todos os nossos programas, temos vários programas já no ar, e conte com isso, conte com a nossa humilde colaboração para que o Algarve tenha o seu espaço tão importante quanto tem na vida de Portugal, na economia de Portugal, também na imprensa, na mídia, na comunicação social, que é assim que fala aqui em Portugal. Olha, deixem-me pôr só 2 notas neste final, agradecendo de novo a oportunidade, dizer que estamos sempre abertos, tudo o que for preciso, possamos ajudar, aqui estamos. Sobre a questão que pôs, é evidente que em todo o lado, acredito que no Brasil será igual, os países, os Estados são centralistas, e quem decide neste país, nós não temos os governos regionais, temos um governo apenas, não temos hoje uma estrutura regional, que seja, não há uma voz que fale do Algarve, existe aqui uma voz que tem poder e que fala, existem várias vozes, e portanto quando falamos a várias vozes, temos menos força. E o Estado Nacional, seja ele de que organismo for, pensa muito no Algarve quando chega o mês de agosto. É para aqui que todos vêm de férias, mesmo aqueles que dizem mal do Algarve. Isso é algo que nós não conseguimos resolver. Nós temos a nossa força, somos o principal destino turístico português, embora alguns tentem disfarçar, mas vivemos com isso e vamos lutando. Creio que hoje existe muito mais proximidade de vários centros de decisão e isso pode nos ajudar. Por outro lado, deixe-me dizer, não falámos aqui, mas é importante dar uma nota também, o mercado brasileiro enquanto turistas são extremamente importantes para o Algarve. Nós temos temos alguns e temos muito bons clientes brasileiros que vêm, que repetem, e o turista brasileiro que tem mais dificuldade, como tem o americano, em chegar ao Algarve, espero bem que num futuro próximo possa haver formas mais rápidas de nos aproximar, mas creio que o turista brasileiro que faz uma volta com mais dias do que um turista normal, não deixa de visitar o Algarve, não deixa de ir a Fátima, não deixa de visitar Évora. É evidente que voa para Lisboa, depois tem que ter o meio próprio para fazer essa viagem, mas faz. Seria muito melhor que voasse para o Algarve, mas lá chegaremos. Quem sabe? Agora, dizer que, de facto, hoje não é só... Quando trabalhamos nesta atividade, para nós não é só mais turistas, é mais e melhores turistas. Sim. E, portanto, todos nós queremos procurar isso. O turismo é uma atividade democrática, temos de ter alojamento de 3 estrelas, de 2 estrelas, mas também temos de ter de 5, e temos. O Algarve tem essa oferta, tem campos de golfe fantásticos, também foi o melhor destino de golfe do mundo, tem um sol e praia, que é o que é, mas tem a natureza, tem a possibilidade de percorrer centenas de quilómetros no interior do Algarve, atravessar o Algarve pelo meio da serra, com pequenos pontos de apoio, onde pode comer, onde pode dormir, e portanto é desta diversificação de mercado que o Algarve tem que apostar e tem que jogar. E portanto esta oportunidade é excelente para nós, tudo o que precisar que nós possamos colaborar na mensagem a passar de que o Algarve é um destino a visitar, a pessoa tem que visitar o Algarve enquanto puder ser ativo, é muito importante para nós e agradeço-lhe imenso.
E eu falo, evidente que eu sou suspeito, né? Sim. Eu sou apaixonado pelo Algarve, tanto que escolhi morar aqui. Então fica esse recado. Mais uma vez, Helder, obrigado aos algarvios que até o momento só nos deram assim uma receptividade maravilhosa. Estamos muito felizes aqui, eu, a família, a empresa da família, e é só o começo. A gente vai fazer muito obrigado. Muito obrigado, Helder. Obrigado. A gente fica por aqui. Obrigado pela audiência de vocês. Semana que vem tem mais pessoas do Algarve. Fique conectado.